Bom, pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês no início da disciplina, né? Pelo que eu vi no cronograma, acho que vocês tiveram um encontro já com o professor Breno ontem. Vocês tiveram já, né? Tiveram uma reunião com a professora Norma na segunda, né? E eu acho que vocês tiveram uma atividade ontem com o professor Breno. É isso? Foi isso mesmo, pessoal? Sim, ok. Sim, professor. Comigo vocês vão ter uma disciplina que ela é voltada para discussões em relação à questão do conhecimento científico, mas o foco principal dessa disciplina é trazer algumas informações a respeito de formatação de trabalhos, tá? Então, assim, a gente vai discutir o conceito de ciência, questão de método científico nessa aula, na aula da semana que vem, mas o objetivo primário dessa disciplina é justamente trazer algumas informações a respeito de formatação de trabalho, estrutura de texto científico, tá? Que vai ser bastante importante para vocês ao longo de todo o curso de pedagogia. Por isso que ela é uma das primeiras disciplinas. A gente provavelmente vai se encontrar mais algumas vezes aqui ao longo do curso. Para a turma de vocês, provavelmente eu vou ser responsável pela disciplina, além dessa disciplina, né, de História das Ciências e da Metodologia Científica, provavelmente eu vou ser responsável também pelas disciplinas de Educação para Diversidades Étnico-Culturais e a disciplina de Didática, certo? Então a gente vai ter algumas oportunidades de se encontrar. Fiquei feliz de trabalhar com você já logo no primeiro período. Alexandre, acho que o teu microfone está ligado, você quer falar alguma coisa? O meu? Ah, tá, perdão, pera aí. Tranquilo. É porque eu estou trabalhando, professor. Tranquilo, cegado. Acontece. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de dar as boas-vindas para vocês aqui na UFTM. Além do curso de pedagogia, eu também sou professor no curso de licenciatura em Ciências Biológicas, né? Já estou na UFTM há quase 11 anos, né? Dia 9 de janeiro de 2023, vamos fazer 11 anos que eu sou professor na universidade. Eu gosto muito de trabalhar na nossa universidade e eu fiquei muito feliz quando eu tive a oportunidade de assumir algumas disciplinas no curso de pedagogia, né? Na primeira turma eu já tinha assumido algumas disciplinas, né? A de Educação para a Diversidade Étnico-Cultural e a disciplina de Didática. E agora, com a turma de vocês, além dessas duas, que provavelmente eu também vou assumir nos próximos semestres, eu tive a oportunidade de assumir essa disciplina de História das Ciências e Metodologia Científica, certo? Espero que o curso atenda as expectativas de vocês e que vocês terminem o curso, consigam desenvolver as disciplinas de forma tranquila, as atividades, e que vocês saiam aqui da universidade com uma formação muito boa, que é a proposta do curso e a proposta da universidade, tá? É um curso que tem uma proposta muito boa para a formação de professores, né? E as outras áreas que os pedagogos podem atuar. E eu tenho certeza que vocês vão sair muito satisfeitos aqui da formação. Aí, falando um pouquinho de mim, eu fiz 3 graduações, as 3 graduações que eu fiz, elas foram licenciaturas, né? Nos anos 90, eu concluí 2 graduações, no comecinho dos anos 2000, na verdade, eu me formei em 2001, mas eu fiz essas 2 graduações no finalzinho dos anos 90, que foi a licenciatura em Ciências Biológicas e licenciatura em Letras, na Unesp de São José do Rio Preto. Aí, quando eu assumi algumas aulas na educação básica, eu tive também a oportunidade de trabalhar como tutor de um curso de pedagogia à distância que era oferecido pela Univesp, e a Unesp era a universidade que tinha assumido, né, esse projeto. Hoje a Univesp, para quem é do estado de São Paulo aqui, deve conhecer, talvez tenha até polos da Univesp nas cidades que vocês estão, ela acabou se tornando uma entidade autônoma, mas na verdade quem primeiramente encabeçou essa ideia da Univesp era a Unesp. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar como tutor no curso de pedagogia à distância. E eu já tinha uma intencionalidade de cursar pedagogia. Logo que eu comecei a lecionar para educação básica, né, eu dei aula há muitos anos para 6º e 7º anos. Eu sinto muita saudade, na verdade, de dar aula para esse nível de escolaridade, né? Desde que eu entrei no FTM, eu só trabalho com ensino superior, mas eu trabalho com formação de professores, que é uma coisa que acaba meio que atendendo um pouco essa demanda de estar com o meu pensamento voltado para os processos de ensino, né? E aí eu senti necessidade de cursar a pedagogia e eu tive a oportunidade de fazer o curso de pedagogia à distância da UFSCar. Então eu já tive no lugar que vocês estão hoje, eu já tive nesse lugar,
né? Então, eu tento, ao planejar as minhas disciplinas, lembrar dos perrengues que eu passei quando eu fui estudante do curso de Pedagogia à Distância, né? Apesar de eu já ter tido eu tinha duas formações anteriores, né? Que era era um outro olhar, sabe, de formação de professores, porque quando eu fiz graduação, houve uma mudança na LDB, né? A LDB que valia era de 96, eu entrei no curso de letras em 1996 e no curso de biologia em 1997, só que os currículos de formação de professores não tinham incorporado ainda a mudança da LDB. Isso vai acontecer depois, né, com as DCNs, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais. Então, quando eu tive essas duas licenciaturas, lá nos anos 90, elas ainda tinham aquela carinha de licenciatura dos anos 80, que ainda era regida pelaquela ideia de uma formação muito conteudista e eu tinha muitas disciplinas, né, das áreas de biologia e das áreas de letras e poucas disciplinas da área pedagógica. E a carga horária de estágio era bastante baixa, era tipo 36 horas de estágio que a gente fazia. Né? A gente fazia 36 horas de estágio nas ciências, 36 horas de estágio na biologia, e no curso de letras eu fiz 36 horas em língua portuguesa e 36 horas em língua francesa, que foi a língua que eu fiz quando eu cursei o curso de letras. Então era muito diferente. Isso, hoje em dia, é totalmente diferente, inclusive o curso de pedagogia que eu fiz, a estrutura dele não cabe mais eu me formei em 2014, já teve uma mudança nas DCNs para formação de pedagogos, né? Então, quando eu fiz pedagogia, era uma outra legislação também que valia, então era uma outra lógica de formação de professores, né, de pedagogos. Mas, de qualquer forma, muita coisa se manteve, né? Teve algumas atualizações. Eu acho que talvez as licenciaturas que eu fiz nos anos 90, elas estão muito distantes do curso de licenciatura que eu leciono hoje. Na estrutura da licenciatura que eu trabalho hoje, por exemplo, eu dou disciplinas da área de biologia evolutiva, né, no curso, além da disciplina de didática também, né, eu sou responsável pela disciplina de didática no curso de biologia. E nas minhas disciplinas de evolução biológica, a gente trabalha questões de ensino, que isso é uma questão nova, porque quando eu fiz graduação, por exemplo, se a disciplina era de evolução, você só tinha questões de evolução, não havia aquela preocupação de como eu, enquanto professor, vou ensinar a evolução para os meus alunos, né? Então, isso é uma coisa que eu percebo que foi uma mudança muito grande em relação à formação dos professores, que tem essa forma de se pensar a formação de professores na FTM, que eu acho que é bastante válida, né? É interessante ver os professores formados, né, no curso de biologia, que estão atuando no mercado, e é interessante que eles levam isso muito forte, né, da questão do ensino, independente da área que eles estão ensinando, né, se é botânica, se é zoologia, ou se é evolução. Além dessas graduações, eu fiz uma especialização bem recente, durante a pandemia, na verdade, em educação e tecnologia, porque outra questão da necessidade, né, entrou a pandemia, basicamente eu tinha trabalhado nesse curso da Univesp, porém, esse curso, ele tinha 2 encontros presenciais, entenderam? Era um curso à distância, esse curso que eu trabalhei, de pedagogia, que era na Unesp, só que a gente encontrava os alunos 2 vezes por semana, presencialmente. Eu era tipo um tutor, a gente corrigia as atividades, tinha as atividades remotas, mas tinha esse momento que a gente ficava junto com os alunos, 2 vezes por semana, era eu e uma outra professora, né? Então, era uma estrutura um pouquinho diferente o uso da tecnologia era um pouquinho diferente do que eu acabei precisando quando ocorreu a pandemia. E aí eu me interessei em fazer a UFSCar ofereceu essa especialização e eu acabei fazendo. E foi muito bom porque eu aprendi um monte de coisa que eu não sabia como fazer. E a UFTM também deu muitos treinamentos para a gente aprender a usar as ferramentas, então foi uma questão interessante. Foi, na verdade, um novo paradigma que a pandemia trouxe para a gente, e eu achei interessante, eu acabei incorporando, mesmo quando as restrições da pandemia acabaram, eu acabei incorporando algumas coisas nas minhas disciplinas que são presenciais, né, no curso de biologia. Aqui, no caso, o curso é à distância, mas tem essa particularidade do encontro síncrono, né, semanal, que não é obrigatório, tá, gente, a participação, já alerto vocês que eu gostaria muito que vocês pudessem participar, mas a participação não é obrigatória, por isso que a gente disponibiliza a gravação. De qualquer maneira, isso é uma novidade, até já conversei com o Breno, que o Breno ele é o coordenador da parte tecnológica, né, do curso de pedagogia, e a Norma é a coordenadora do curso, né, que eu acho muito interessante essa proposta da UFTM, que a gente tem a oportunidade de
ter pelo menos um tete-a-tete com os alunos uma vez por semana, né? Então, naquele momento, a gente está aqui, não é obrigatória a presença, mas normalmente a assiduidade dos alunos nesses encontros costuma ser bastante alta. Então, acho que isso é algo bastante inovador, né? Fiz mestrado e doutorado em genética, com ênfase na área de evolução, por isso que eu sou professor de evolução no curso de biologia, tá? E fiz pós-doutorado também, antes da pandemia, em biociências. E, atualmente, o meu cargo na UFTM é de professor associado 2, certo? Leciono desde a época que eu estava na graduação, no finalzinho dos anos 90 eu já tinha assumido algumas turmas, então já tenho uma experiência didática que é uma estrada aí, né? Eu sempre gostei muito eu lembro quando eu estava no prézinho, a professora me perguntou assim, o que você quer ser quando você crescer? E eu respondi, quero ser professor, né? E aí eu queria ser cientista também. Aí, no final das contas, eu acabei sendo as duas coisas, né? Cientista e professor. Vou dar uma olhada, eu vi que vocês colocaram um monte de comentário no chat. Vocês vão perceber que eu tiro o óculos para ler, tá, gente? Eu sou míope. Então, o que acaba acontecendo? Eu não enxergo as letrinhas usando o óculos. Eu tenho que tirar o óculos para ler as letrinhas pequenas, né? Dá bem, né? A única vantagem de ser míope é essa, que a gente não precisa ficar usando óculos para corrigir leitura de texto, assim, né? Eu vi que os tutores se apresentaram aqui, eu vou falar sobre eles também. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, deixa eu ver os... Tá, só um minuto que eu vou ver o que o pessoal colocou no chat. Tá, o Luiz Fidelis, ele disse que ele é tutor lá do Polo de Araxá, colocou o contato dele, né, do WhatsApp, e o e-mail. Deixa eu ver aqui. Só mais... Tá. Bacana. Eu devia ter visto na hora que vocês comentaram, né? Porque eu perdi o contexto. Vocês comentaram que eu estava falando, aí eu tô vendo os comentários aqui, mas eu não consigo acompanhar o contexto. Que dificuldade de entrar aqui, só consegui pelo celular. Acho que vou sair e assistir gravado depois, já perdi todo o começo. Daiane, eu não sei se você está por aqui, porque a gente está bem no começo ainda, viu? Então você não perdeu tanta coisa assim. Tá, alguém já tinha, a Isadora já tinha falado. Obrigado, Isadora. Aí o Luiz falou de novo, que ele é tutor de Araxá. Aí a Kelly, eu também queria ser cientista, mas nunca imaginei ser professor até a pandemia mudar isso. A pandemia, ela fez a gente pensar um monte de paradigmas, né? Para o bem e para o mal, né? Não queria ser professor, no entanto, hoje eu sou. É muito gostoso ser professor, gente. Aí a Kelly se apresentou como tutora do Polo, né, de Uberaba. Aí a Annalise deu boa noite para mim. Então, Daiane, eu acho que não... tá, entendi. Tem o... Eu acho que quando gera o link, tem um código, né? O Meet. Deixa eu ver aqui na agenda. Eu vou copiar do jeito que aparece para a gente aqui quando copia direto. Que eu não sei se alguma informação que você vai utilizar, porque geralmente a gente só entra pelo link, né? Eu acho que não tem um código que restringe, né? Mas tranquilo. A Natália Rodrigues formou pela Unesp, fiz psicologia, mas acabei trabalhando professora de inglês, por isso decidi fazer pedagogia. A psicologia também é legal. Meu primeiro vez aqui está tudo errado. Daiane, vai um tempo, viu? Você não tem noção quando a gente começou a usar essas ferramentas, como que foi complicado, assim. Mas agora está mais tranquilo. Pensa que vocês estão... É a segunda aula que vocês têm, né? Vocês estiveram ontem com o Breno, agora comigo, então vai dar tudo certo, tá, gente? Começo tem esses perrenguezinhos, mas dá tudo certo. Em relação... Alguém abriu o microfone, pessoal? Pode falar, Rosângela. Rosângela, acho que você abriu por engano o microfone, né? Bom, pessoal, os tutores de vocês, eles estão listados aqui, alguns estão participando da nossa atividade, tá? Eu vou pedir para eles, eu vou marcar depois uma reunião com vocês, mas eu falo com o WhatsApp, tá? Porque essa semana foi meio corrida, porque teve aquele evento que eu participei, por isso que a gente mudou, eu não sei se a Norma falou com vocês, mas a nossa atividade síncrona corre de terça-feira. Só que eu participei de um evento essa semana, e isso meio que deu uma complicada na semana para mim. E aí a gente tem o feriado amanhã, né, do dia do servidor público, então isso meio que... A semana ficou meio complexa, aí por isso que teve esses ajustes aí. Mas eu vou depois marcar uma reunião com os tutores, eu tenho contato deles com o WhatsApp, e aí eu vou sugerir algumas coisas que podem ser feitas, tá? De qualquer maneira, a lista de tutores de vocês é essa aqui, tá?
Do Polo Araxá é o Luiz Fidelis, do Polo Franca. Na verdade, do Polo Franca, o tutor ainda não entregou a documentação completa, tá, gente? Então, do Polo Franca e do Polo Matão, eu que vou acabar dando feedback de vocês, tá? Polo Franca e Polo Matão, até que os tutores eles sejam admitidos, tá? O Polo Ituiutaba é o Matheus Feliciano, do Polo Beraba é a Kelly, né, que ela já até se apresentou, e o Luiz também, ele já se apresentou aí, né? Do Polo Coromandel é a Vera Silva. O Polo Matão, a tutora, ela desistiu, certo? Então, por isso que a que tinha sido admitida, ela desistiu. Então, para o Polo Matão e Polo Franca, por enquanto, eu vou dar os feedbacks até que tenha admissão de novos tutores, tá? E do Polo Serrana é a Sonara, certo? Os que estão aqui, eu vi que está o Luiz e a Kelly. Acho que vocês podiam falar um pouquinho de vocês também, tá? Porque é bom que eu também conheço vocês um pouco. Boa noite, meu nome é Kelly, sou do Polo de Uberaba, sou graduada em Letras, tenho Pedagogia, licenciatura em Educação Especial e bacharelado em Biblioteconomia. Trabalho com educação à distância há 9 anos na tutoria, já trabalhei por 9 anos em 2 universidades aqui de Uberaba, sou aluna da UFTM no mestrado, né? No PPGE, no programa, e estou à disposição de vocês. Trabalho na educação há 27 anos, sou supervisora efetiva do Estado de Minas, tenho um cargo de professor no período da manhã, e agora com vocês. Estou à disposição para o que vocês precisarem. Boa noite a todos. Obrigado, Kelly. Desculpa, Luiz. Eu que peço desculpa. Boa noite a todos, meu nome é Luiz, né? Eu sou graduado em Letras, Pedagogia e Geografia. Geografia eu fiz recentemente também à distância, né? Então, assim, a gente está bem por dentro do funcionamento do curso à distância. Primeiro, eu gostaria de dizer que é uma honra, né, estar junto com a UFTM, e hoje eu dei um passeio pelo site lá, pela plataforma, conheci um pouco a universidade, conheci o material que o professor já disponibilizou, o formato das aulas, as atividades que já estão disponíveis, e deixei meu contato aí para que vocês possam entrar em contato comigo. Eu peço desculpa porque eu não vou poder acompanhar tudo sincronicamente, né? Porque eu tenho uma aula agora às 7h30, tá? Mas depois eu vou assistir tudo e o que vocês precisarem, vocês podem me chamar. Professora, é uma honra estar trabalhando com o senhor. Boa noite a vocês. Obrigado, gente. Luiz, a honra é minha. É legal que a gente criou um grupo de pessoas formadas em letras sem querer, né? Letras, foi. Isso é bom. Gente, ó, se vocês puderem fazer letras é um curso muito legal. Eu amei fazer curso de letras. Foi uma graduação que eu me diverti bastante. Assim. Faria de novo até. Sem brincadeira, acho que vale a pena. Ainda bem que, quem sabe, os outros tutores sejam todos formados em letras, né? Aí a gente faz um grupinho das letras aí. Professor, ia aproveitar e te parabenizar pelas atividades, que eu dei uma olhada, ao meu ver, perfeita. Minha dissertação é narrativa ficcional, né? Um novo padrão. Então, assim, eu fiquei muito encantada com essa proposta, né, de narrativa. É fascinante. Parabéns, tá? Aproveitando um pedacinho do espaço. Eu pensei no texto narrativo, porque o que acaba acontecendo, o aluno, quando ele chega na faculdade, ele tem histórias para contar. Então, é mais fácil ele se expressar por meio de uma narrativa do que por um texto argumentativo. Apesar que a gente poderia pensar, como é uma disciplina de metodologia científica, que a gente abordaria justamente um texto argumentativo logo de cara. Mas a ideia não é essa. A ideia é justamente aproveitar esse primeiro contato para eles contarem as histórias. Por isso que eu fiz a opção pela narrativa. Eu uso muito narrativas no curso de biologia. É muito legal. Eu sou suspeita porque eu fiquei encantada. Sou orientanda do professor Tiago Barnabé. As narrativas ficcionais, assim, a gente tem ela como a nossa vida, né? Então, nunca se esquecendo da fundamentação teórica, porque ela é importantíssima, mas ela traz muito contexto. Então, eu estou muito feliz. Parabéns. Tiago adoro o Tiago. Tiago é parceiro. Gosto bastante dele. Pessoal, aproveitando que eu vi que o pessoal colocou que o tutor não era tal, né? Cada disciplina tem um tutor diferente, tá? Então, para cada polo, cada disciplina tem um tutor. A única exceção para Matão
porque, se eu não me engano, o número de alunos é menor, e aí é um tutor só para as 2 disciplinas, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, tá, pessoal? Eu vi que o pessoal tá um pouco perdido, porque ainda está sem tutor, mas é porque assim, está bem no começo ainda, então não são só vocês, né? Acho que até os próprios tutores estão um pouco perdidos ainda também, que tudo iniciou essa semana. Eu vou criar grupo do WhatsApp para Matão e para Franca, porque como eu vou fazer essa parte de correção das atividades enquanto não chegam os tutores, e aí eu mando por e-mail só o link do grupo do WhatsApp só para o pessoal de Matão e só para o pessoal de Franca, tá? Então eu vou fazer isso, e aí quando o tutor assumir, eu atribuo o cargo de administrador para ele do grupo e saio do grupo, certo? Então, por enquanto, eu vou ser professor da disciplina e vou tutorar Matão e Franca nesse processo, certo? Então, a gente vai ter esse duplo contato. Então, por isso que tem vocês vão perceber que tem 2 tutores, né? Justamente por causa disso, porque com o Breno são alguns tutores e comigo são outros, certo? Com exceção de Matão. Já tem? Então, vocês podiam me adicionar, né, gente? Espera que eu vou colocar meu WhatsApp aqui, que aí fica mais fácil, então. Não assuste do DDD 17, tá? Faz 11 anos que eu moro em Uberaba, mas eu sou de São José do Rio Preto, né? E eu nunca mudei o DDD, porque hoje em dia não precisa mais fazer isso, né? Aí por isso que eu tenho, faz 11 anos e até hoje eu não coloquei um DDD 34 no meu telefone. É mais fácil manter, porque eu já tinha a lista, aí vai passando, e aí agora já era, eu só mantenho esse aí. Então não assustem, não, 17 mesmo, tá? Então, se vocês puderem me inserir nesses grupos de Matão e de Franca, aí a gente já deixa isso fechado, certo? Bom, tem mais algum tutor, pessoal? Ou só tá o Luiz e a Kelly aqui hoje? Vamos dar uma olhada aqui na lista. O Matheus... Não, Matheus não. O Matheus que tem não é ele. A Vera Lúcia, não, é outra Vera. A Vera Silva. A Vera Silva que tá é a tutora? Que eu também tô igual a você, tá, gente? Eu não sei. Se for tutora, se a Vera Silva que tá aqui, ela for tutora, se ela quiser falar um pouco, fique à vontade, tá? E do Paulo Serrano é a Sonara, que eu não sei se ela está. Não está. Tá. Bom, não sei se a Vera que está é tutora. Vera, você é tutora ou não? Tá. E colocaram o link pro WhatsApp. Eu já vou entrar já, tá no de Franca. Espera só um pouquinho, pessoal. Foi adicionar, o Paulo Franca já deu certo, tá? Que já foi adicionado. Aí falta só então o Paulo Matão. Ótimo. Ok. Bom, dito isso, pessoal, a gente pode então iniciar nossas discussões a respeito da disciplina. Deixa eu só fechar o WhatsApp web aqui. Só um minuto. Ok. Bom, aí, pessoal, como vai funcionar a disciplina? A disciplina ela vai ter uma duração de 5 semanas, né? Ela iniciou dia 24/10, mas a gente vai até o dia 26 de novembro, tá? Vão ter um conjunto de atividades para cada semana, né? A gente vai ter 2 atividades avaliativas. Sempre vai ser uma atividade que pode ser elaboração de uma tirinha, pode ser preparação de uma apresentação de slides, e um questionário autorrespondido, tá? Então, toda semana vocês vão ter duas tarefas, digamos assim. Uma que o feedback é feito a partir da tentativa e erro, que é o questionário que a correção ela é automática, e a outra que é uma atividade que os tutores vão fazer a correção,
certo? Essas atividades, geralmente, vão ser atividades mais lúdicas, tá? A minha ideia na disciplina é trazer algumas atividades mais lúdicas para vocês até irem se acostumando com avaliações mais diversificadas. Com exceção da semana 4, que aí a gente vai falar mesmo da questão de formatação de trabalho científico, e aí a gente vai fazer alguns exercícios voltados para a questão da formatação, tá? Mas a semana 1, 2 e 3, o que vocês vão ter de tarefa para fazer vai ser alguma coisa mais que vai exigir um pouco mais de criatividade e tal. Vocês também têm, eu não sei se a Norma explicou para vocês na segunda-feira, eu não pude participar, infelizmente, dessa conferência, né, que a Norma realizou, que ela fez alguns esclarecimentos sobre o curso e tal. Tem em virtude das diretrizes curriculares nacionais dos cursos de pedagogia, existe uma carga horária dos cursos que ela é voltada para formação, que é o que a gente chama de PCC, que é a prática como componente curricular. Para essa carga horária, eu previ uma atividade para a última semana que eu devo disponibilizar a partir da semana que vem já, tá? Então, vocês vão perceber que vai abrir a semana 2 e a semana 5 simultaneamente. Porque aí vocês podem tentar fazer ao longo das semanas. Que é voltada para questões de ensino e a questão do conhecimento científico, certo? Então, vocês vão ver que todas as disciplinas que estiverem no curso, elas vão ter uma carga horária de PCC, que é justamente pensar aquele conteúdo que está sendo discutido numa perspectiva do ensino dele, certo? Toda semana também eu vou sugerir uma leitura, eu vou, na medida do possível, isso foi uma sugestão que os alunos da primeira turma deram, de tentar propor leituras que vocês consigam efetivamente ler em uma semana, tá? Na disciplina de didática, eu dei uma pirada e eu dei muita leitura para o pessoal, e o pessoal ficou difícil para eles, porque realmente eu acabei, depois que me toquei que era demais. Então, o que eu vou fazer é sugerir uma leitura que seria obrigatória a partir da semana que vem. Tá? Nessa primeira semana eu falei, não vou sugerir leitura complementar, porque senão eles estão entrando no curso agora, deixa eles se ambientarem, né? Mas a partir da semana que vem, além da leitura obrigatória, eu vou sugerir leituras complementares, que aí vocês podem ler, que vai ser algum complemento a respeito do conteúdo que a gente vai discutir naquela semana, mas que vocês podem ler em outro momento, certo? Mas para vocês irem criando um repositório, sabe, de material que vocês podem usar no futuro. Então, a ideia dessas leituras complementares vai ser isso, tá? Eu vou fazer o máximo possível para disponibilizar os arquivos em PDF. Então, eu vou utilizar obras que não tem direito autoral, tá? Para vocês poderem utilizar. Tem obras disponíveis na minha biblioteca, mas tem aluno que tem dificuldade de usar, porque depende de um monte de interfaces de hardware e tal. Tem alguns alunos que não conseguem de jeito nenhum. Tá? Que vocês têm acesso pelo Siscad. Quando vocês entram no Siscad, tem lá a minha biblioteca, vocês têm acesso a vários livros, né? Mas não deu muito certo. Quando eu tentei usar o livro, muitos alunos reclamaram que tinham dificuldade para fazer o uso daqueles livros. Então, eu vou tentar colocar arquivos em PDF mesmo, que seria um formato de arquivo que vocês teriam condição de baixar. Então, o que tiver de leitura complementar, na verdade, é uma leitura para vocês criarem um repertório, tá bom? Em relação às presenças elas estão relacionadas às atividades, tá? Obviamente que eu não tenho como avaliar se o aluno leu ou não o material, tá? Então, eu tenho lá, vocês vão perceber, eu vou entrar daqui a pouco no Moodle para mostrar como que está configurado. Então, vai ter lá digamos assim, uma pasta que tem a ver com leitura. Eu não tenho como controlar se vocês leram ou não, mas como vocês vão realizar a atividade, então eu conto a presença aqui mais ou menos estimada, né, para fazer a leitura, assistir a atividade síncrona, realizar algumas reflexões, realizar a atividade. Então, a realização da atividade ela está relacionada à presença. Então, quando vocês deixam de fazer a atividade, na verdade, vocês perdem as presenças também, tá? Não só a nota. Então, tentem, na medida do possível, fazer as atividades. Elas vão ser dimensionadas de forma a ser possível que vocês realizem. Eu sei que vocês têm a minha disciplina e a do Breno, então, ao propor atividade, eu penso isso também, tá, gente? Que eu sei que não é só a minha disciplina. Beleza? Então, só para vocês tentarem evitar ao máximo não fazer atividade, porque é importante que vocês façam, tá? A gente vai ter atividade 5 nas terças, essa semana é exceção, está sendo na quinta, mas nas próximas semanas vai ser às terças. E a atividade final, que ela é presencial, vai ser uma prova com 20 questões fechadas. Essa é uma normativa que tem dentro do curso, tá? Então, vocês vão ter... Mas aí, como vocês vão já ter feito... A ideia de colocar questionário que tem autocorreção
é justamente para vocês irem se acostumando a esse tipo de estrutura de avaliação, tá? Então, por isso que tem esse formato de avaliação também na disciplina, porque aí quando vocês chegarem lá para fazer essa atividade final, vocês já meio que passaram pela experiência de responder perguntas de múltipla escolha, certo? A PCC são 15 horas na última semana. A última semana não vai ter atividade avaliativa, a gente vai fazer uma revisão da disciplina, tá? Então, a gente vai ter 4 semanas que vão ter atividades, e a última semana, que é a semana que vocês vão ter no sábado, a atividade final presencial, vocês vão ter o prazo para postar a atividade de PCC, que é a prática como componente curricular, e a gente vai fazer na atividade 5 numa revisão do que a gente viu nas 4 semanas anteriores, certo? E claro, se vocês tiverem alguma dúvida, comentário, também a gente aproveita essa atividade. Que foi uma sugestão também que a turma 1, porque eu dava atividade até a semana da atividade final, sabe? E aí não dava tempo dos tutores darem feedback para os alunos, e eles reclamavam que aquela parte final da disciplina não tinha feedback, e também seria interessante fazer esse momento da gente fazer uma revisão, porque como é tudo muito corrido, é legal a gente ter pelo menos esse momento para a gente falar só, peraí, vamos ver o que tem de mais importante do que a gente viu aí nessas semanas, certo? Peraí que tem algumas perguntas. Tá, vamos lá. Gente, se vocês tiverem dúvida, vocês perguntem. Porque o que acaba acontecendo? Às vezes, a gente fala alguma coisa e vocês não entendem, mas pode perguntar, tá? A Alexandra perguntou, as respostas de questionário tem material para nos basear? Geralmente, eu vou tentar colocar alguns textos que têm uma relação, tá? Mas os slides que eu também disponibilizo, que a gente usa nas aulas, eles podem servir de material de estudo também, tá? Deixa eu ver aqui. Espera só um pouquinho, Alexandre, eu vi que você levantou a mão. A Elizabeth perguntou, o que são questões fechadas? Questão com resposta A, B e C, D? Isso, Elizabeth. Questão fechada é quando você tem umas possibilidades de pergunta de assinalar, né? Múltipla escolha. E questão aberta é quando ela é uma questão dissertativa. A Isadora, professor, tem alguma ordem certa de fazer as atividades? Por exemplo, precisa fazer o texto para responder o questionário? Tanto faz, Isadora. Porque geralmente a atividade que eu vou propor, a ideia é avaliar algumas outras habilidades de vocês, competências e habilidades de vocês. E os questionários, né, que são de questões de múltipla escolha, eles são muito mais uma atividade avaliativa de revisão de conteúdo. Então, tanto faz eles fazerem um ou outro, não interfere tanto, certo? Daniela, a última atividade avaliativa, que ela é presencial, ela é feita por questões alternativas, tá? E aí, cada semana, vocês vão ter também eu vou colocar 4 questões para vocês tentarem responder, tá? Toda semana. Que ela é corrigível, ou seja, você respondeu, errou, responde até acertar. A ideia é essa, tá, gente? Vocês aprenderem por tentativa e erro. Aí, Andréia, estou com problema com o meu acesso ao Moodle. Já enviei e-mail suporte e ainda não resolveram. Estou com receio de atrasar alguma atividade. André, se por acaso você estiver ainda com dificuldade para acessar o Moodle, informa isso para o tutor ou para a tutora sua, porque aí se por acaso se atrasar para postagem de atividade por causa do Moodle, você não teria desconto de nota, tá? Eu vou explicar essa questão do desconto de nota já. Inês, Tomás, eu vou mostrar para vocês no Moodle onde elas estão as atividades, tá? A Elisângela, essa avaliação presencial haverá um assunto? O que a gente vai discutir ao longo da disciplina, essa última avaliação, ela vai trazer questões sobre todos os temas que a gente discutiu, certo? Por isso a ideia de fazer uma revisão na semana que vocês vão ter atividade final, para vocês não ficarem tão ansiosos, tá? Roseli, para não se atrapalhar com atividades, precisa ser disciplinado e fazer um pouquinho todos os dias. Hábito diário de estudo. Exato, Roseli. E isso é um negócio que a gente não aprende na educação básica. A gente sai da educação básica fazendo as coisas tudo meio a toque de caixa, né? E aí, quando você faz um curso à distância, você tem que criar uma rotina de estudo, porque senão você não dá conta. Então, isso que você disse é fato. Né? Criar um tempo lá por semanal ou diário para fazer estudo, para fazer atividade, que aí não tem risco de se enrolar. Tá, o Lucideres colocou aqui o link para o WhatsApp. A Isadora agradeceu. As atividades online serão enviadas pelo WhatsApp.
Nailde, acho que você vai precisar me... O que você está chamando de atividade online? É isso que a gente está fazendo agora? Atividade síncrona? Ou abre o microfone ou responde aqui no chat para eu poder entender, tá? Que eu estou chegando lá. Se colocar aí, depois eu vejo. A Débora ainda não consegui... onde fica as aulas no Moodle e o mesmo sistema do SEAD. Eu vou entrar no meu Moodle aqui daqui a pouquinho e vou... Aliás, eu podia até fazer isso já, né? Deixa eu parar aqui. Débora, o Moodle, eu não sei como funciona para vocês, mas eu vou mostrar como é para mim, tá? Pronto, a sessão. Quando eu entro no Moodle, vai aparecer uma estrutura desse jeito, tá? Eu não sei se para vocês é desse jeito que aparece, né? Mas para mim aparece assim. E aí, assim, todas as disciplinas, tá vendo? História da ciência, da metodologia, que é do curso de pedagogia, educação para diversidades étnicas, raciais, étnicas culturais, que é da pedagogia, a didática do curso de biologia, aí tem biogeografia, filogeografia e evolução, princípios evolutivos, que são as disciplinas que eu leciono no curso de biologia. Aí, como que eu ingresso na sala da disciplina de História das Ciências e Metodologia Científica? Eu clico aqui em cima dela e aí aparece essa interface. Tem algumas informações gerais da disciplina, né? O nome da disciplina, o nome do professor, carga horária, duração, período, o link para o Meet e as datas que a gente vai ter atividade síncrona. Aqui está errado, tá, gente? Porque é dia 27, a primeira, porque era para ter sido dia 25, mas é dia 27. E no dia 22 de novembro, que é a última atividade síncrona, a gente vai fazer a revisão, certo? Para cada semana, vocês vão ver que tem as semanas, elas estão barradas para você, porque eu ainda estou fazendo as edições delas, certo? Então, quando vocês entram aqui, tem a semana não disponível, que é até o dia 30 de outubro. Mas, na verdade, eu estendi o prazo de entrega porque a gente teve atividade síncrona só hoje, tá? Eu não lembro agora se ficou até a quinta, eu acho que eu coloquei até quinta da semana que vem ou até quarta, certo? Então, a gente entra aqui, aí tá vendo que tem a leitura proposta? Então, você entra aqui na leitura proposta e tem uma informação a respeito dessa leitura, a referência bibliográfica e o arquivo do documento PDF, certo? Então, isso para leitura. Se você entrar no link da atividade 5.1, tem aqui algumas informações, tem um link do Meet, eu vou colocar essa aula, eu vou subir ela para o YouTube, e aí eu vou colocar o link até amanhã de manhã da aula dentro dessa parte onde está escrito atividade 5.1, certo? E tem os slides que a gente vai usar na aula de hoje, certo? Então, nessa parte aqui onde está escrito atividade síncrona, é onde eu vou disponibilizar a gravação, certo? E aí, já que a gente está aqui no Moodle, falando um pouco sobre ele, tem as duas atividades avaliativas dessa semana, certo? Que é a elaboração de um texto narrativo. Então, aqui tem a proposição, a hora que vocês entram aqui, tem a proposição do texto, né? Que vocês vão desenvolver, a ideia é que vocês desenvolvam um texto a respeito. Deixa eu marcar aqui onde está... Professor, pode falar. A Nailde está com o microfone aberto e não está dando para te ouvir direito. Tá. Está atrapalhando. Tá, perdão. Obrigada. Nailde, você fechou aí? Fechou. Quando for assim, pode falar, viu, gente? Então, no caso aqui, a proposta é que vocês escrevam um texto, né, narrativo, respondendo essa pergunta aqui, ó. Como a metodologia científica participa do seu dia a dia, certo? E aí, só lembrando que o texto narrativo é um texto no qual você conta uma história. Então, tem uma definição de texto narrativo aqui para vocês poderem se inteirar do que eu estou falando, né? Porque aí você não vai criar um texto argumentativo, você vai contar uma história, certo? Então, eu quero que vocês contem uma história na qual vocês apliquem a metodologia científica no dia a dia. Por exemplo, quando a gente vai cozinhar, e a gente segue lá, por exemplo, quando eu vou fazer macarrão, a gente não deve colocar sal na água para fazer macarrão. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque se eu coloco sal na água, a água demora mais para ferver, porque a gente muda o ponto de ebulição da água ao usar sal. Eu estou aplicando metodologia científica aí.
Por exemplo, quando nesse congresso que eu participei essa semana, né, eu estudo uma mosquinha que é bem invasora. Aí a professora que estava fazendo o trabalho, ela disse assim, nossa, nessa época do ano, aparece muita mosca, né? Porque a chuva deve ter alguma coisa a ver com essas moscas, né? Aí eu tenho que pegar a banana e colocar ela na geladeira para não estragar. Isso é metodologia científica. Por quê? Porque ao colocar a banana na geladeira, a gente retarda o tempo de desenvolvimento das leveduras, que vão atrair as mosquinhas. E é claro, a mosquinha não vai entrar dentro da geladeira, né? Se entrar também, gente, pode ser que entre, né? Mas a gente não espera que a mosquinha entre dentro da geladeira. Então, essas questões, sabe, do dia a dia que a gente acaba utilizando, por exemplo, eu acho que vou levar um guarda-chuva hoje porque eu saí, eu senti o cheiro de chuva, né? Ou eu olhei para o céu e eu vi que tinha umas nuvens muito escuras. Sabe esse tipo de situação? Mas aí vocês contam isso, vocês tragam essa questão, mas contando uma história. Né? Tipo, domingo eu fui na casa da minha mãe e aí a gente foi cozinhar um macarrão, entendeu? Então, usar esse tipo de estrutura, contando a história e trazendo essas aplicações de metodologia científica, que a gente utiliza algum tipo de... que a partir de uma observação a gente gera levanta uma hipótese e gera uma ação. Então, por exemplo, ao olhar a nuvem escura, que é a observação no céu, eu levanto a hipótese que vai chover. Então, para evitar me molhar, eu levo um guarda-chuva. Ou eu evito sair naquele horário, entenderam? Então, coisas nesse sentido. Que a gente usa muito, tá? Mais do que a gente imagina. Para falar a verdade, a gente usa o tempo inteiro. Quando a gente, por exemplo, olha uma situação, levanta uma hipótese, por exemplo, você chega... hoje eu descobri um negócio que eu achei interessante. Vocês sabiam que nem todo mundo sente cheiro de barata? Eu não sei se vocês aqui vocês conseguem perceber cheiro de barata? Porque cheiro de barata é cheiro de barata, né? Não tem uma... Não dá nem para explicar o que cheiro de barata parece, porque é cheiro de barata. E tem gente que não consegue perceber o cheiro da barata. E aí, por exemplo, quando eu chego num lugar e falo assim, tá com cheiro de barata aqui, falo assim, deve ter comida em algum lugar, sabe? Você chega na cozinha, tem aquele cheiro de barata. Falei, deve ter ficado o resto de comida na pia, ou caiu debaixo do fogão, ou tá debaixo da mesa, ou a ração do cachorro, sabe? Alguma coisa assim. Que a gente observou o quê? Cheiro de barata. Cheiro de barata, minha hipótese. Provavelmente tem resto de comida. Aí qual que é a minha ação? Tentar achar o foco e limpar aquele lugar. Certo? Bom, aí a outra atividade avaliativa dessa semana é vocês responderem o questionário 1, né? Vocês entram no questionário, tem as perguntas aqui, vocês assinaram qual a alternativa que vocês acham que é correta, passa para a próxima, são 4 perguntas, tá? E aí, quando vocês pedirem para finalizar, ele vai te dizer, o próprio sistema diz para vocês o que está certo e o que está errado. Se tiver alguma errada, vocês refazem até acertar, tá, gente? Não tem limite de tentativa, não tem limite de tempo, a ideia é que vocês mesmos façam, revejam, refaçam, certo? Sem problema. Já que a gente está falando do mundo, eu vou continuar lendo o que vocês colocaram aqui no chat, tá? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu falei muito rápido, pode perguntar agora. Rose, desculpa. Nossa, o óculos. Fábio, pode falar. Tá bem. Acho que a Rose ligou por engano. Fábio, acho que só você que está com a mão levantada, pelo que eu vi aqui. Pode perguntar. Bom, pessoal, eu vou continuando aqui. Aí, Fábio, a hora que você quiser pode ir, porque eu vi que você levantou a mão, não sei se você levantou por engano. A Tabata pode repetir o significado de PCC? Só entendi prática. PCC significa prática como componente curricular. Pensar aquele conteúdo da disciplina numa situação de ensino, tá? Traduzindo o que significa, é isso. A sigla é prática como componente curricular. Por isso que é PCC. Pode consultar, Daniela, sem problema nenhum. Não, a prova, a atividade final não pode não, tá? A atividade final vocês têm que ir lá consultar só o cérebro, tá?
Anunciata, professora, ainda não entrei no Moodle e lá que estão todas as atividades, certo? A da semana 1 já estão disponíveis, tá, Anunciata? Nailde explica como vai ser PCC. Vanessa, o PCC eu ainda não coloquei, porque eu estou pensando o que eu vou propor que tem a ver com a questão de ensino. Por isso que eu ainda não coloquei, mas até a próxima atividade síncrona eu trago maiores detalhes, tá bom? Anunciata, e qual é o período para entrega das atividades? É semanal? Isso, Anunciata. Eu uso como referência a data da atividade, eu coloco que a semana começa na segunda, tá? Para todas as semanas. Só que eu considero o período de entrega aquele que tem a ver com a data da atividade síncrona, certo? Então, por exemplo, se a atividade síncrona acontece na quinta-feira, vocês têm até a quarta-feira da semana que vem para entregar. No caso da semana que vem, vai ser na terça, então vocês vão ter até a terça-feira da outra semana, certo? Alexandra, a Márcia pediu para fechar os microfones. Aí foi porque acho que foi aquela hora que vocês pediram, né? Alguém está com o microfone aberto? Está alguém ligado? Então, essa atividade proposta essa semana poderá ser entregue até a próxima semana? Sim, até a quinta-feira, viu, Anunciata? Deixa eu ver aqui. Aí foi da questão do microfone. Tá. Câmera também, trava demais. Eu sim, tá aqui, foi quando eu aprendi do cheiro de barata, né? Que tem gente que não sente cheiro mesmo. É horrível. Tem gente que não sente o cheiro. Eu não sabe, eu achei que todo mundo sentia, que é tão horrível o cheiro. Não sinto, graças a Deus, sorte mesmo, viu, Júlio? Me ajudou muito a explicação de agora para realizar o texto. Obrigado, professora Luciana. Bem assim, ok. Eu sinto cheiro de barata. Até um tempo atrás eu não sabia qual era o cheiro da barata. Meu marido que me fez descobrir que um cheiro que eu sentia era de barata. Ok. Tô sabendo agora que barata tem cheiro. Nunca senti. Nossa, sorte. Quem não sente é abençoado. As respostas conseguimos tirar do texto de leitura. Do texto de leitura e da atividade síncrona também, viu, Jéssica? Eu sugiro ler o texto e assistir a atividade síncrona, tá? E também usar os slides. A Luciana não estava encontrando atividade para fazer. Você encontrou, Luciana, essa atividade? Agora que eu mostrei lá no Moodle? Sem cheiro de barata. Isso. Tem uma relação muito direta com a discussão da aula dos slides, mas o texto ajuda também, viu? Os textos de apoio que eu uso obrigatório, sim, tá? Estou me acostumando, tudo muito novo para mim, algumas dúvidas, mas ao pouco vão aprendendo. Ok. Por isso é importante participar das aulas, é tudo muito explicativo, muito bom, exato. E aí a gravação, ainda bem que dá para a gente gravar de novo, que aí fica disponível para aqueles que não puderem, né, por algum motivo. Esse questionário tem a ver com o texto sobre metodologia científica? Sim, com o que a gente vai discutir na aula hoje, tá? As atividades semanais serão para a semana, a entrega serão para a próxima quinta-feira. Esse PCC vai servir de algum... Não, Mona Lisa, eu vou propor uma atividade autoral, tá? Não entendi essa pergunta, mas acho que se tem a ver com alguma coisa do MEC, mas não. Fiz essa disciplina na graduação e na pós. É possível eliminar a disciplina? Kátia, você precisa entrar com o pedido, mas você não pode estar matriculada, viu? Porque aí eu tenho que fazer análise para ver se o que você viu tem a ver com o que a gente vai ver aqui, a carga horária, que você tem que entrar com o pedido. Aí eu vou pedir para você entrar em contato com a coordenação de curso, tá? Alexandra, você colocou para entregar até o dia 30. Eu vou mudar, viu, isso aqui, Alexandra? Até anotar aqui para atualizar datas de entrega. Atualizar datas de entrega. Cabe nessa explicação, poder brincar um pouco com a língua portuguesa, como dizer que vai chover usando o nome de um carro? O céu tá preto? Ah! Olha, se vocês conseguirem fazer isso, vai ficar muito bom, viu? Fazer esse jogo de palavra. Tá cortando. Será minha internet ou alguém mais tá com problema? Eu acho que o som tá indo bem, né, pessoal? Tá tendo corte. Metodologia se resume a resolução de problema, achar sempre uma solução. Não. A gente vai ver mais a respeito dessa questão, viu? Mas não é só se resumir a isso. O que você tinha pensado, Yasmin, com essa pergunta? Essa pergunta que você colocou aqui. Metodologia científica se resume em resolução de problemas, achar sempre uma solução. O que você tinha pensado como alternativa para isso, né? Mas não é só isso, não.
a quarta... Não, professor, só te cortando um pouquinho. Tá dando para você me ouvir bem? Perfeito. Porque, tipo assim, cortou um pouco a explicação para mim. Eu só entendi o final. No final, que deu para me entender que, tipo, metodologia científica é uma resolução de problemas. Entendeu? Tipo, a questão da banana, entendeu? Tá. Então, não se resume a isso. Não, é que aí, essa primeira atividade, eu sugiro que vocês pensem nessa perspectiva mesmo, metodologia. Você tem uma observação, levanta uma hipótese e aí você oferece uma solução. Mas ela tem mais questões que a gente vai ver ao longo das próximas semanas, principalmente. Certo? É mais para atividade, tá essa questão. E tem um pessoal que levantou a mão, eu acho que seria legal, talvez o pessoal tenha coisas que tenha a ver com o que eu estava falando, né? Eu vi que tem a Vanessa, a Nuziata também tinha levantado a mão. Quem que levantou primeiro? Gente, que não está aparecendo para mim aqui a sequência. Ah, tá, apareceu agora. A Nuziata, você levantou a mão primeiro, pode falar. Eu vou continuar, aliás, depois das questões do chat, tá, gente? Às vezes ela escreveu no chat, eu vou olhar lá. Vanessa, pode falar. Não. Deixa eu ver no chat. Às vezes elas escrevem no chat, né? Tá tudo normal por aqui. Oi, pode falar, pode falar. Tá me ouvindo? Perfeito. É Ivelise. Ivelise, isso. Deixa eu te falar, eu vi aí, não sei se você viu minha escrita aí, a respeito do que você falou sobre a atividade, quando se fala sobre a barata, eu chego e sinto o cheiro, e sobre o cheiro da chuva, eu acredito que seja uma previsão, eu vou prever o que vai acontecer, então eu vou cuidar Você vai daquele prever local, ou você vai levantar uma hipótese do que pode uma acontecer? hipótese do que pode acontecer. E sobre a chuva, ela pode vir, né? E eu vou estar precavida, né, com o meu guarda-chuva. Então, é uma precaução do que pode acontecer. Eu entendi mais ou menos isso. Isso. Só muda Eu o termo também previsão para hipótese, que aí fica mais científico. eu também fiz letras, né? Por essa mesma faculdade. Então nós estamos tudo. É bom que tem bastante gente com formação em letras. Então, obrigada, viu? Certo. Quem mais tinha levantado a mão? Pode abrir o microfone e falar, viu, gente? Problemas, tá. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Josete, a entrega é no próprio sistema, tá? Você tem a opção de enviar um arquivo. Quando você entra na tarefa, você consegue enviar um arquivo por lá, tá? Elizabeth, não precisa explicar por que é metodologia. Eu quero só que você conte a história que, de alguma forma, retrate essa questão da metodologia. Não precisa deixar explícito, tá? Isso. Benção aqui, quando você fala cheio de chuva, que foi na questão lá da previsão. Estou ouvindo bem, brincando um pouco da nossa língua, o som está ótimo, normal para aqui, ok. Tentei fazer atividades, não corrigem, não tem como voltar. Tá. Alguém mais tentou fazer o questionário e não deu certo, pessoal? Será que está com uma restrição? Eu vou olhar lá também, tá? Ver. Questionário. Tentativas infinitas. Professor, eu acho que só pode responder 2 vezes, porque eu fiz uma tentativa e depois apareceu a última tentativa. Tá, eu vou corrigir, tá? Porque a ideia não é que tenha número limitado de tentativas, não, tá? Eu vou corrigir isso. Eu também fui fazer e só tem 2 chances. Tá, então eu vou corrigir isso. Aí vocês voltam para tentar de novo, tá, gente? Tá bom. Daniela, o que você não entendeu da atividade do texto narrativo? É isso? Professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia.
Professor, o texto narrativo eu acabei não entendendo muito bem. No caso, você quer um texto que relacione a situação ali da metodologia. Esse texto a gente vai criar como um artigo assim quase científico, a gente fala de uma coisa, e no que a gente vai usar aqueles aspectos? Eu acho que você chegou um pouco depois que eu tinha explicado, mas eu vou te contar, vou colocar uma situação, por exemplo. Vou ter uma... Deixa eu pensar, porque eu falei do macarrão de exemplo, falei do cheiro da barata, que foi outro. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Pensar aqui. Tá, eu tinha uma gatinha que se chamava Janet. Isso é uma história real, tá? E a minha gatinha, ela sempre fez o cocô e o xixi na areia, na caixinha dela. Aí, do nada, ela começou a fazer cocô e xixi fora da caixinha, fazer em sofá, fazer no quintal, fazer no tapete. E aí, eu levantei a seguinte hipótese. Como ela nunca tinha feito cocô e xixi fora da caixinha, eu achei que ela podia estar com algum problema de saúde. E aí eu levei ela no veterinário. E aí o veterinário descobriu que ela tinha câncer e aí ela morreu depois. Pronto, contei uma história triste, mas é uma história que tem metodologia científica. Por quê? Porque eu observei o fenômeno que ela fazia as necessidades fora da caixinha de areia. Aí eu levantei uma hipótese, provavelmente ela está doente. Aí eu testei a hipótese, levando ela no veterinário. E a conclusão é que ela estava doente mesmo. Entendeu? Então, no caso, eu tenho que fazer uma história. Contar uma historinha. E aí você tem que trazer esses elementos, tá? A gente tem que identificar no seu texto que teve uma observação, que você levantou uma hipótese a partir da observação, que aí você testou a hipótese e você teve uma conclusão. Seria uma pesquisa, então, né? Envolvendo uma pesquisa, você levanta um assunto... Se você contar a história, mas tem que contar a história, entendeu? Sim. Você não vai descrever, você vai narrar, então você tem que colocar algum contexto de história para ser narrativo, porque senão você está fazendo uma dissertação, né? Sim. Certo? No caso, pode participar ou não, é isso, né? No caso, pode participar ou não. Mas você tem que contar uma história. Você não pode simplesmente... Porque, por exemplo, eu poderia... Essa situação da Janet, né? Eu poderia colocar assim. Havia uma gatinha que começou a fazer suas necessidades fora da caixa de areia. Esse comportamento pode estar relacionado a algum tipo de perda de saúde. Uma forma de se verificar isso é levar até o veterinário para se constatar se há ou não problema de saúde. Eu não contei uma história fazendo isso, mas eu contei um conjunto de ações aí que tem a ver com metodologia científica. Eu quero que vocês contem a história. Se trazem desse jeito, por exemplo, que eu falei agora, aí vocês saíram fora do formato de texto, do texto. Certo? Sim. Entendi. Entendeu, Vanessa? Mas se tiver dúvida, pode perguntar, viu? Tranquilo. Mas tenta se divertir, gente. A ideia é que você se divirta escrevendo esse texto, viu? Por isso que é a opção pela narrativa. Professor, e você exige mais de um exemplo ou não? Ou pode ser só? Eu acho que vocês podem... Se vocês conseguirem desenvolver lá nas 30 linhas um só, porque eu acho que depende da situação, você consegue trazer até mais de um exemplo. Porque o que vai acontecer, se vocês trouxerem exemplos muito díspares, vocês vão perder a unidade do texto, né? Aí o texto vai ficar meio truncado. Então, se por acaso... Eu até vou orientar os tutores, porque se eu coloquei um tamanho mínimo de 30 linhas, mas depende do jeito que vocês contarem a história, talvez vocês usem menos que isso, tá? Eu vou orientar os tutores para, desde que tenha os elementos presentes no texto, para considerar com nota cheia, tá? Que aí é melhor, talvez, vocês abordarem uma questão só, ao invés de tentar trazer muitas, para poder dar conta das 30 linhas. Certo? Acho que ficou claro, Larissa? Ficou sim. Beleza. Pessoal, mais alguém que levantou a mão? Eu vi que tem a outra Vanessa, também que tinha levantado. É um assunto do dia a dia, Anunciata. Anunciata, você viu que eu estou pronunciando teu nome como espanhol, né? Estou pronunciando teu Z com S, né? Natália, você pode falar de um assunto do seu dia a dia ou de alguma outra pessoa, como narrador, exato. Pode escolher o foco narrativo, tá? Pode ser na primeira pessoa, pode ser na terceira pessoa, pode contar a história de alguém, tá tranquilo. Pode ser fictício, não tem problema. Aí eu vou orientar, porque o limite de linhas, acho que eu vou até
alterar isso, porque às vezes a gente consegue contar, trazer os elementos com menos de 30 linhas, né? Sem comprometer a informação. Essa questão do tamanho eu vou suprimir, tá, gente? Desde que atenda lá. Acho que eu vou detalhar um pouco mais também isso, que eu estou detalhando aqui, acho que isso vai ajudar para quem não participou da atividade 5. Né? Eu vou reescrever essa parte lá também. Certo? Mais alguma coisa, pessoal, em relação a isso? Se passar de 30 não tem problema. Eu tinha colocado como tamanho mínimo, tá? De 30 linhas, mas eu acho que pode acontecer o contrário, de contar uma história com menos de 30 e ter e se dar conta, né, de cumprir a atividade. Professor, agora fiquei com dúvida. Comecei a contar uma história do tipo uma fábula com uma moral no final. Se você conseguir trazer esses elementos, dá mais detalhe do jeito que você fez. Liana, né? Liana Kelly. Liana? Ela caiu. Bom, pessoal, eu acho que eu vou, então, voltar lá para o tema da aula. E aí, se vocês tiverem dúvida, pode colocar aqui. Depois eu vou conferir se eu deixei de responder alguma coisa no chat, lá das perguntas do chat, e aí eu mando as respostas por e-mail também, tá bom? Você pode tentar fazer nessa estrutura de fábula, desde que você tenha uma situação que você consiga ter esses elementos, né, da observação, da hipótese, do teste da hipótese e da conclusão que você conseguiu chegar. Professor, deixa eu só te perguntar rapidinho. Eu tenho quanto tempo para responder esse chat? Eu estou no celular. Tá, qual chat você fala? Não, para responder essas perguntas aí. Tá, até quinta-feira que vem. Tá bom. Eu tenho até quinta para responder, Isso. porque eu vou no computador, que eu estou com o celular. Tá, não, até quinta, não é vocês têm, todas as atividades vão ter uma semana para responder. Tá bom. Certo? Você entrou na semana 1 lá do Moodle? Marli, você disse aqui, professor, não consigo encontrar a sua atividade. Você entrou na semana 1? Quando você entrou no Moodle lá da disciplina? Marli, depois... você não... Então, você tem que entrar em contato com o suporte do SEAD, tá? Que aí, eu até tinha mandado o e-mail do suporte, deixa eu pegar aqui. Era só um minuto que eu já pego. E o SEAD... Ô, professor, mas lá no Moodle tem uma especificação de que a atividade vai até o dia 2, que no caso seria na quarta, se eu não me engano. E se fosse entregue dia 9, teria uma diminuição da nota. Eu vou explicar isso. Eu vou mudar para o dia 3, que é na quinta, certo? Deixa eu não esquecer. Que eu sempre dou eu fiz confusão, tá? Na hora de colocar. Porque eu sempre coloco, por exemplo, de uma terça a outra terça, entendeu? É que eu coloquei quarta, então. Vou mudar para o dia 3 o prazo. E aí, pela norma do curso, vocês podem... Eu acho que eu coloquei essa informação até aqui, ó. Tá vendo? Para noite no próximo. Não coloquei a... Professor, eles têm até dia 2/11 para postar, até às 23h59. Eu vou mudar para o dia 3, porque geralmente eu coloco a semana cheia mesmo, sabe? Eu me equivoquei mesmo, tá? E para os alunos que não conseguirem postar até o dia 3, vocês podem postar até o dia 10, só que aí a nota é no máximo 5, tá? Não é no máximo 10. Certo? E, Marli, você precisa entrar em contato com o suporte do EAD do FTM para ver o que está acontecendo, tá? Que é esse e-mail aqui. Eu coloquei no chat. Certo? Da semana, eu já tinha falado sobre isso. E aí, falando agora da questão da... Eu sabia que a gente ia
usar muito do tempo inicial da aula, tá, gente? Para apresentar a disciplina e tal. Então, a gente está dentro do tempo, viu? Não assusta, não. Porque fala, nossa, já são 8h11, né? A gente nem começou a discutir nada da disciplina. Mas é porque eu já sabia que a gente ia utilizar um tempo significativo para essa parte de orientações gerais. Ainda mais que vocês estão no começo, né? Bom, falando um pouquinho de ciência e evolução do conhecimento científico, muitos de vocês, eu sei que vocês já fizeram uma outra graduação, tem muita gente aqui que até já é professor, né, que é um dos perfis, né, na seleção para esse curso de pedagogia, mas tem gente que não tem formação nenhuma também. De qualquer maneira, talvez vocês já tenham se deparado com algum tipo de aula durante a educação básica, ou mesmo na formação de vocês em curso superior para quem tem, que os conhecimentos humanos, eles são múltiplos, né? E há uma didatização, digamos assim, dos tipos de conhecimento, que é bem simplificada, tá, gente? Isso pode ser muito mais complexo que esse esquema, mas aqui, para o nosso objetivo, atende bem. O conhecimento científico, o conhecimento não científico, o conhecimento humano, ele pode se organizar de uma forma primeira, né? Pensando em 4 tipos básicos de conhecimento, que a gente chama de conhecimento empírico, que é o conhecimento que a gente usa no dia a dia, né? Tipo, se você deitar tarde, você não vai conseguir acordar cedo para ir trabalhar, né? Esse é um conhecimento empírico, por exemplo. Conhecimento filosófico, que tem a ver com a questão do pensar sobre pensar, que eu vou dar alguns exemplos também sobre esses conhecimentos, tá? O conhecimento científico, que vai ser o foco nosso aqui na disciplina, e o conhecimento teológico. Eu não sei se vocês perceberam que, ao organizar esse esquema aqui, eu coloquei umas setinhas aqui de que maneira, né, os conhecimentos eles interferem entre si. Tá vendo que o conhecimento empírico, ele interfere no conhecimento filosófico e vice-versa. O conhecimento empírico, ele interfere no conhecimento científico. O conhecimento filosófico também interfere no conhecimento científico. Porém, o conhecimento teológico, ele acaba tendo uma ligação muito grande com o conhecimento filosófico, mas não com o conhecimento empírico e o conhecimento científico. Não sei se vocês perceberam isso. Vou dar um exemplo. Eu sou professor de evolução, né? E eu sempre falo com os meus alunos que quando a gente ensina evolução biológica, a gente tem que deixar bem delimitado que, ao tratar da questão de evolução biológica, a gente tem que esquecer a questão do criacionismo, que é algo que tem muito a ver com a nossa formação e é um conhecimento válido dentro da sociedade brasileira, né? Muitas pessoas são criacionistas, né? Muitas pessoas têm religiões e seguem as religiões de forma bastante sistemática e tudo mais. Só que numa aula de ciências, o conhecimento que a gente utiliza é o conhecimento científico. E o conhecimento científico, ele necessita de bases concretas, né? Bases concretas no sentido de você precisa ter algum tipo de prova para aquele conhecimento. O conhecimento teológico, que é um conhecimento que está muito relacionado às religiões, ele está muito mais relacionado a uma questão de crença, né? Eu acredito ou eu não acredito, do que a existência de uma prova, né? Então, quando, por exemplo, a gente vai falar sobre evolução biológica e a gente vai dizer que homens e macacos compartilham ancestral comum, né? E que, de alguma forma, esse discurso contraria o discurso bíblico e tudo mais, a gente tem que deixar claro para o nosso aluno que, naquele momento, a gente está utilizando um dos conhecimentos humanos, que é o conhecimento científico. E, segundo aquele conhecimento, a gente explica a origem da humanidade a partir da evolução biológica. Mas que existem outras maneiras de se explicar isso. E aí a gente utiliza outras formas de conhecimento, certo? Mas que na aula de ciências, por exemplo, de biologia, o conhecimento que eu utilizo é o conhecimento científico. Se fosse uma aula de ensino religioso, por exemplo, educação religiosa, aí você utiliza mais o conhecimento teológico. Mas a gente precisa ter clareza que as pessoas elas têm a liberdade de pensar e que o mundo é explicado de formas diferentes conforme o conhecimento que a gente acessa. E que está tudo bem você ter esses conhecimentos, aí, eles existem, né? Só que ao explicar o mundo, a gente utiliza o conhecimento de uma natureza ou de outra natureza. Né? São formas de se explicar o mundo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque senão fica uma
dá uma impressão meio de prepotência da ciência, né? É estranho eu ouvir falar isso numa aula de conhecimento científico, né? Mas a gente tem que lembrar que a ciência é uma forma de conhecimento e ela não é a única, né? Existem outras formas de conhecimento que elas têm sua validade, elas têm a sua aceitação dentro de grupos e essas questões devem ser respeitadas, desde que elas não interfiram nas liberdades dos outros, tá? A gente quer ser uma vez um aluno falou assim, mas está tudo bem fazer isso, mas a gente pode utilizar, por exemplo, a religião para justificar matar ou não matar, ou coisa do tipo. O conhecimento ele existe, a gente tem que respeitar, mas existem limites que a gente pode aplicar. Eu até falei, a questão, por exemplo, do nazismo, eu falei para esse aluno, né? O que o Hitler utilizava era conhecimento científico para justificar eliminar judeu. Não era um conhecimento teológico. Na Idade Média, a igreja justificava matar a pessoa porque achava que era bruxa. E era um conhecimento teológico, entende? Então, o conhecimento ele pode ser utilizado para ferir liberdades das pessoas e menosprezar a forma das pessoas serem, né? Mas isso não é exclusividade do conhecimento teológico. O conhecimento científico também pode ser utilizado para isso, né? Então, a gente precisa deixar claro e fazer as pessoas entenderem que está tudo certo a gente pensar de formas diferentes, que o ser humano ele é um ser múltiplo, então a forma de pensar dele é múltipla também. Então, a gente usa muitos conhecimentos diferentes. Alguns deles dialogam, né? Então, por exemplo, senso comum, em alguns aspectos, pode dialogar com o conhecimento científico, o conhecimento filosófico pode dialogar com todos, o teológico, de todos esses conhecimentos, ele talvez seja o que apresente mais restrição, justamente porque é um conhecimento que você não discute a validade dele, você só aceita, então por isso que ele acaba ficando um pouquinho mais isolado aqui, tá? Mas como o foco nosso é o conhecimento científico, meu olhar vai ser para ele. Eu vi que vocês colocaram alguma coisa no chat aqui, deixa eu ver se tem a ver... Tá, beleza, não, aqui não foi nada sobre essa questão. E aí eu vou dar alguns exemplos, tá, gente, desses conhecimentos aqui. Então, por exemplo, o conhecimento filosófico, ele tem essas características aqui, tá? Ele é um conhecimento que ele está relacionado a valores. Não é possível verificar um conhecimento filosófico, né? Porque você faz reflexões e questiona essas reflexões. Ele é racional, sistemático, e ele tende à infalibilidade e exatidão, certo? Não que que o conhecimento filosófico sempre vai gerar um conhecimento infalível e exato, mas há uma pretensão de se chegar nisso. O conhecimento teológico, ele é valorativo, obviamente, né? Ele é inspiracional, ele é infalível e exato, e não é possível verificar. Quando a gente pensa no senso comum, ou conhecimento empírico, e no conhecimento científico, vocês vão perceber que eles têm algumas questões que são similares, né? Mas, basicamente, a gente consegue distinguir essas duas formas de conhecer o mundo, e daqui a pouco eu vou dar exemplos de cada um desses conhecimentos. O mesmo fenômeno, como que ele é explicado, né, a partir dos diferentes conhecimentos. Então, o conhecimento empírico, ele é superficial. Ele está muito relacionado à percepção que a gente usa dos sentidos, né, da visão, olfato, paladar. Ele também costuma variar de forma individual, por isso que ele é considerado subjetivo. Ele não é sistematizado, então, por exemplo, dizer que manga com leite faz mal. Esse é o típico conhecimento do senso comum, tá? Ele é superficial, por que leite com manga faz mal? Porque alguém me disse. E aí eu achei que isso pode ser verdade, então tem a ver com a minha forma de entender essa percepção. Aí por que será que eu acho que leite com manga faz mal? Claro que tem uma questão histórica relacionada, que não vou discutir aqui, mas esses conhecimentos de senso comum, geralmente alguém disse para alguém, fofoca é senso comum, tá, gente? É conhecimento empírico. Fofocar tem muito a ver com esse tipo de conhecimento aqui. O conhecimento científico, por outro lado, ele é muito atrelado a uma determinada realidade, ele é muito baseado em fatos, né? Ele é um conhecimento sistematizado, a gente até vai ver na aula de semana que vem que tem os métodos científicos, né? E eles trazem a produção desse conhecimento, segue esses métodos, né? Então tem um sistema de organização da produção desse conhecimento. Ele é verificável, e justamente por ele ser verificável, ele é sujeito à falibilidade. Vou dar um exemplo que a gente vivenciou na pandemia. A cloroquina, que se tornou, digamos assim, um elemento
simbólico, né, da questão da pandemia de Covid. O que aconteceu com a cloroquina? Por que ela se tornou um fármaco, né, que foi associado ao tratamento de Covid? Houve um primeiro estudo que faltou uma sistematização para esse estudo. O que aconteceu? Num hospital, um determinado conjunto de médicos verificou que pacientes que estavam recebendo tratamento com cloroquina, eles tinham uma recuperação maior do que aqueles que não estavam recebendo. Tá? Só que qual foi o problema dessa observação inicial? Quando a gente faz esse tipo de estudo, a gente tem que definir se a gente está observando homem ou mulher, se a faixa etária é a mesma, se não tem nenhum outro tipo de fator complicador. Então, por exemplo, esse grupo que estava tomando cloroquina era obeso também? E o que não estava tomando cloroquina não tinha obeso? Que a gente sabe que, por exemplo, obesidade, diabetes, doenças pulmonares, elas estão relacionadas ao agravamento da Covid. Não foi feito esse tipo de análise do grupo que estava sendo observado. Aí, o que aconteceu posteriormente? Estudos, organizando isso de forma mais sistemática, demonstraram que a cloroquina não tem efeito para o tratamento da Covid. Né? Mas teve um primeiro estudo, que foi um estudo observacional, mas sem ter essa sistematização, que indicou que poderia. E quem publicou esse estudo deixou claro que era uma possibilidade que precisaria ser mais investigada. Só que, quando houve a divulgação da cloroquina, essa informação de que era uma possibilidade que precisaria ser mais investigada, ela foi ignorada. E aí deu no que deu. Né? Aí todos os estudos que foram feitos posteriormente demonstraram que, na verdade, foi um viés da amostragem, que provavelmente faltou analisar outras variáveis dos grupos que foram observados para verificar se é um efeito da cloroquina ou coincidiu de ser um grupo de pessoas mais jovens, que não tinha nenhum outro tipo de elemento complicador, né? Então, esse é um exemplo clássico que teve um impacto, né? Pelo menos no primeiro momento. Tá? Eu não estou fazendo uma discussão política da questão, tá? A gente quer deixar isso muito claro. Eu estou mostrando como que isso acontece, que é uma situação que foi recente. Mas aí a gente pode pensar isso, com certeza vocês devem ter vivenciado várias situações dessas, né? Ao longo da vida. Mesmo antes da gente pensar em fake news, já existia isso, né? De sair umas notícias assim, que você fala, gente, mas de onde que está vindo isso, né? E aí você fala, nossa, será que é verdade? Será que não é? Né? Então, tem a ver com essa questão, o conhecimento de senso comum, ele tem muito a ver com esse tipo de olhar. Então, você tem lá uma evidência que você acha que pode significar alguma coisa e depois o pessoal vai precisar abrir a porta. Não sei se vocês estão ouvindo um barulho, é a minha cachorra que está tentando entrar aqui de todo jeito. Espera só um pouquinho. Vem, meu bebê. Vem. Vem falar oi. Vem cá. Vai falar oi pros outros. Vamos lá, fala oi pros outros. Fala oi para eles. Fala oi para eles. Fala oi para eles, Ana. Fala oi. Tá? Ponto. Ai. Pode ficar. Pronto, ela falou oi para vocês. Agora vai ficar aqui. Ela escuta minha voz, ela vem pertinho, tadinho. Agora, acho que vai ficar mais claro. Eu dei esse exemplo, mas eu vou dar um exemplo que é muito, assim, recorrente, né? Principalmente eu que trabalho na área de evolução, né? Homem e macaco são organismos parecidos, né? E como esses conhecimentos explicam que homens e macacos são parecidos? Então, por exemplo, o conhecimento que a gente chama de senso comum pode fazer a gente interpretar que homem e macaco são parecidos, porque o homem evoluiu do macaco. Evelise, você quer falar alguma coisa? Abriu sem querer. Eu levei um susto, alguém soltou um grito, eu assustei. O filosófico, ele pode trazer a seguinte explicação para o fato de homem e macaco serem parecidos, que ambos são entidades naturais. Então, como eles compartilham a questão da natureza como elemento, então eles poderiam ser entidades, né, que compartilham essas similaridades. O conhecimento teológico, ele traz a seguinte explicação para homem e macaco serem parecidos, que ambos são criações divinas, por isso eles apresentam a mesma essência, certo? Então, como ambos foram criados por uma
uma divindade, então eles têm a similaridade por causa desse criador seu mesmo. E a ciência traz a seguinte explicação, que homem e macaco compartilham o mesmo ancestral, por isso que eles são parecidos, certo? Vocês perceberam que são formas de se explicar que elas têm uma validade dentro da forma que o conhecimento age, tá? Então, dentro daquele do senso comum, dizer que o homem evoluiu do macaco tem um sentido dentro daquele tipo de conhecimento, mas é uma das formas de se explicar. E a gente pode, dependendo da situação, a gente pode conversar sobre isso e mostrar outros elementos que podem, talvez, mudar essa questão. O senso comum, ele é muito passível de mudança, porque como ele é muito baseado em aspectos superficiais, então ele é um conhecimento que, geralmente, ele precisa ser um pouquinho mais lapidado, né? Aí, deixa eu ver aqui. Usar exemplo do cotidiano ajuda a elucidar o conhecimento. Beleza, mas eu tento trazer isso, tá? Mas isso aí agradece meus alunos de sexto ano, viu? Eu não sei se vocês trabalham com sexto ano, ou séries de alunos mais novos, né? Você tem que trazer isso o tempo inteiro. É uma demanda que se tem, né? E pensando na questão da construção histórica do conhecimento científico, que é o foco nosso, então eu mostrei para vocês os tipos de conhecimento. Aí eu situei o conhecimento científico dentro desse rol. Então aqui, a partir de agora, eu vou trazer questões relacionadas ao conhecimento científico, tá? Então, eu não vou falar mais de conhecimento filosófico, nem de teológico, nem de senso comum. Existe conhecimento científico, ele tem sua origem no medo que os nossos ancestrais tinham e de que forma eles poderiam superar o que trazia medo. Então, por exemplo, eles precisavam caçar. E aí, como que eles conseguem caçar um animal e, ao mesmo tempo, evitar um provável predador? Então, por exemplo, esse medo pode ter impulsionado a produção de ferramentas. A produção de ferramentas, para que ela seja eficiente, demanda uma certa sistematização. Então, você tem uma primeira etapa da formação do conhecimento científico. Ao longo da formação das civilizações, o que acabou acontecendo é que o pensamento científico está muito atrelado ao pensamento mágico. Então, por exemplo, quando a gente pensa nos egípcios, né, e as técnicas de mumificação, os conhecimentos de arquitetura e até de anatomia e até conhecimentos médicos, né, que são super avançados, produção de cerveja, né, que eles que desenvolveram um método, né, de produção de cerveja, está tudo muito relacionado à funcionalidade daquele conhecimento para um aspecto mágico, né, ou para a adoração de um deus, tudo mais. Há uma sistematização, mas o foco seria agradar uma entidade, por exemplo, ao construir uma pirâmide que é perfeita, que não vai cair, que vai durar por milênios. Você tem toda uma técnica que demanda uma sistematização, que é, digamos assim, um embriãozinho do que vai ser a ciência posteriormente, mas só que o foco não é o conhecimento por si só, mas atender uma demanda que tem a ver com as entidades, né? E, por fim, né, principalmente a partir da modernidade, a implantação de métodos, né, científicos, e aí a gente tem, de fato, o que a gente chama de investigação científica. Eu vi que vocês colocaram algumas coisas no chat. Professor, como ciência explica a teoria da evolução, visto que é uma teoria e não uma lei? Essa teoria foi testada o tempo inteiro, Mona Lisa. O tempo inteiro a teoria foi testada, inclusive durante a pandemia do Covid. Quando se fala em teoria, dá a impressão que teoria é algo menor. Eu não sei em qual momento da história aconteceu isso, tá? A teoria, na verdade, ela é produzida a partir de um conjunto de sistematizações que a gente chama de leis. Então, toda teoria ela é construída a partir de leis, certo? No caso, as leis que regem, né, a teoria da evolução é a lei da seleção natural, é as leis de Mendel, e tem um conjunto de outras leis da biologia, né, que não são leis tão, digamos assim, herméticas como são as leis da física e da química, mas são leis da biologia. Por exemplo, a questão da pandemia. Por que houve uma explosão de variantes do vírus? Simples. A mutação é um evento aleatório. Se ele é um evento aleatório, quanto maior é o número de organismos existentes, maior a probabilidade de um deles apresentar uma mutação. Então, quando você não tem um controle da proliferação do vírus, seja por vacina, seja por barreiras, né, por isolamento social e tudo mais, o que acaba acontecendo é que você aumenta a proliferação do vírus. Se aumenta a proliferação do vírus, aumenta a probabilidade de mutação. Se aumenta a probabilidade de mutação, aumenta a probabilidade de surgir
variantes, e as variantes podem ser mais ou menos contagiosas, tá? Que aí tem a ver muito com a dinâmica de cada um dos vírus, certo? Então, elas são testadas, as teorias evolutivas são testadas o tempo inteiro, né? Quando a gente usa, por exemplo, antibiótico, não é legal a gente ficar usando antibiótico de forma irrestrita, né? Inclusive médicos que receitam qualquer febrezinha, o médico receita antibiótico, vocês podem repensar esse médico, tá? Porque o antibiótico, na verdade, à medida que você vai usando, ele vai selecionando bactérias resistentes ao antibiótico. Então, você pode ter uma infecção gravíssima que nenhum antibiótico vai dar conta depois. Isso é seleção natural, que é teoria evolutiva, e ela é testada. Então, ela é testada o tempo inteiro. Quando aplica, eu não sei as cidades de vocês, tá? Mas vou pegar o exemplo de Uberaba e Rio Preto. Uberaba e Rio Preto, quando começa a ter pico, né, de dengue, eles saem aplicando fumacê na cidade. E aí, os números de casos de dengue não reduzem. A população tem no senso comum que aplicar um inseticida vai matar os mosquitos. Acontece que, como tem aplicação de inseticida há muitos anos, o que tem de mosquito hoje é tudo mosquito resistente a esse inseticida que é aplicado na cidade. Então não adianta muita coisa, viu? Aplicar um inseticida. Por quê? Porque teve seleção de vírus existentes. Testando de novo a teoria evolutiva. Entendeu? É que quando a gente pensa em teoria evolutiva, acho que a gente vai pensando naquelas coisas de Darwin, de Lamarck, mas a gente tem isso no dia a dia o tempo inteiro, gente. A própria questão, por exemplo, de um vírus de morcego, dele contaminar pessoas, né? Que aí veio uma hipótese no começo que tinha sido uma arma biológica criada para a China, para criar não sei se vocês ouviram umas loucuras dessas, né? Para quebrar as bolsas do mundo inteiro, que não sei o quê. Gente, é super comum vírus eles saltarem, porque um vírus que contamina mamífero, ele tem condições de contaminar células de outros mamíferos. Olha o vírus da AIDS. O vírus da AIDS é um exemplo disso, que não é tão recente mais, né? Já é uma pandemia que já tem aí algumas décadas, né, de existência, mas é relativamente comum essa questão de vírus que contaminam um mamífero, eles contaminarem outro. E em relação ao Covid, faltou muita informação. Por exemplo, já teve, antes dessa grande pandemia, ocorreram 2 outras endemias, né, que tinha cara que poderiam virar pandemia de Covid, tá? Teve uma no começo dos anos 2000, que foi a SARS-CoV-1. Essa que teve agora foi SARS-CoV-2, tá? Teve uma ela atingiu principalmente países da região ali da China. Teve uma outra em meados de 2010, que é a MERS-CoV, que afetou o Oriente Médio. E aí, desde essa época, já estava se alertando da possibilidade de ter uma pandemia por coronavírus, né? Tem um trabalho científico publicado em 2010, que os cientistas eles levantaram essa previsão de que havia uma possibilidade, considerando essas duas endemias, né, que ocorreram anteriormente, a possibilidade de ter uma pandemia global por coronavírus, tá? Então era uma coisa que era meio que o cenário já estava meio que desenhado, e a gente usa teoria evolutiva para fazer isso, certo? Eu espero que eu tenha te convencido, tá, Monalisa? Porque a minha ideia é essa mesmo, tá? Mas ela é uma teoria bastante comprovada, por isso que ela tem uma validade de quase 200 anos, tá? A teoria evolutiva, ela tem o seu... a precursão dela acontece no século XIX, com os trabalhos do Darwin, né? E aí, claro, vai ter implementações posteriormente, né? Principalmente no período do final da Segunda Guerra, que aí tem essa desevolutiva, e hoje a gente discute uma extensão dessa síntese. Então, ela é uma teoria bem robusta, tá? Talvez seja a mais robusta da biologia, eu acho. É uma das mais robustas. As leis do Mendel também são teorias bem robustas, são propostas teóricas muito robustas, né? Espero que eu tenha te convencido. Eu me empolgo, você me pergunta um negócio desses aí que me empolga desse jeito? Professor, minha filha apertou o teclado. Tá, não tem problema. Tá. Aqui em Franca também passaram a fumaça nas... gente, não funciona mais, mas acho que a população espera que passe esse fumacê, né? A gripe são mutações, por isso que a gente tem que tomar vacina anualmente, porque é mutação anual, né? Minha internet está falhando, se eu cair, continuo vendo, não tem problema, encantado com a aula. Eu espero que tenha te convencido, viu, Monalisa? Eu falo para os alunos, gente, vocês têm que discutir evolução com os alunos lá na escola quando vocês forem, porque a gente precisa trazer essa ideia da evolução que é importante, a gente
é uma teoria muito importante para o nosso cotidiano, mais do que a gente imagina às vezes, tá? Desculpa o entusiasmo, tá, Mona Lisa? Você foi num negócio que eu adoro falar sobre, tá? Não, professor, obrigada. É porque, assim, eu já assisti vários vídeos, não sei se você já assistiu, do Adalto Lorenzo, que ele é um cientista cristão. E aí ele explica muitas coisas, é bem difícil entender as coisas que ele fala. E uma das coisas que ele fala é que a teoria da evolução é uma teoria. E se contrapõe a muitas leis. Você que é estudioso, se depois quiser pesquisar e ver para ter uma opinião diferente, porque... Eu acho que eu vou ficar irritado, tá, Mona Lisa? Porque ele já falou uma besteira. As teorias, elas são construídas a partir de leis. Não é a teoria, ela não é inferior a uma lei. Na verdade, você usa o conjunto de leis para poder fundamentar a teoria. Entendeu? Ele partiu de uma premissa totalmente equivocada. Entendeu a questão? Mas você vê como que ele pega as pessoas, né? Você dá a ideia de... Quando você fala que é só uma teoria, só de você dizer que é só uma teoria, você minimiza o poder de explicação daquele argumento, entendeu? E aí, as teorias são construídas a partir das leis. E aí, como a lei é uma coisa que a gente tem um senso comum, que a lei, ela regula, né, a nossa conduta na sociedade, a gente acha que a lei, ela é mais importante que uma teoria. E não é o caso. As leis, elas compõem o arcabouço, né, teórico para constituir a teoria. Mas é legal, é legal. Eu posso ver, mas eu te garanto que eu vou passar raiva. Porque eu já vi quando fala que é só uma teoria e coloca as leis como algo mais importante, as leis científicas mais importantes que a teoria, já tem um argumento que tem uma premissa errada, sabe? Que é assim que funcionam as fake news, viu? As fake news você parte de uma premissa errada, equivocada, mas que pode convencer um grupo grande de pessoas, e aí aquilo se torna uma verdade. E aí as pessoas, elas não questionam a veracidade daquela premissa, entendem? É desse jeito que funciona a fake news. E muitas fake news que circulam, elas são produzidas de forma intencional para atingir objetivos, tá? De várias naturezas. Eu não vou nem falar da questão política, porque a gente está num momento político, daí tudo é política, né? Mas quando um produto, às vezes você usa uma premissa para poder vender um produto, e a gente compra aquele produto achando que, sabe, que é... Por exemplo, vocês viram esses lanches do McDonald's da Copa? Eles são o dobro do valor, né? Aí o que acontece? Você faz uma mega de uma propaganda, olha, é uma versão especial, aí você vai lá e uma embalagem parece que o lanche é enorme. Aí a hora que você vai comparar, o tamanho é quase o mesmo, só que o lanche é o dobro do preço. Entendeu? Você usa uma premissa que ela é falcatrua, sabe? E aí você consegue convencer de que realmente aquele lanche lá, o Mac Brasil, é enorme, né? Ah, gente, é muito legal isso. Exato. Bom, pessoal, essa questão da evolução do conhecimento científico, tranquilo. Pessoal, aqui tem uma linha do tempo. Eu vou acabar não discutindo, porque eu acho que o ponto principal da aula eu queria trazer outras questões, né? Mas só para vocês terem uma ideia, que o conhecimento científico ele foi se consolidando ao longo do tempo. E se vocês observarem aqui, em alguns momentos você tem assim a interferência do pensamento religioso interferindo no avanço do conhecimento científico. Por que isso acontece? O conhecimento teológico, ele é um conhecimento que ele é baseado na crença. Então, você acredita ou não acredita, certo? Você não questiona, você acredita. Então, por exemplo, se fala para você que Deus existe, Deus não precisa aparecer na tua frente. Você acredita e pronto. O conhecimento científico, por outro lado, ele necessita de provas. Então, a teoria evolutiva ela pode ser provada? Eu trouxe alguns exemplos aqui de que sim. Existem provas que tornam a teoria robusta. Por isso que é uma teoria de 200 anos. Que ela é válida ainda dentro do escopo da ciência, ela é uma teoria válida, né? Mas vejam que, eventualmente, você tem um avanço do conhecimento teológico que ele tenta meio que fazer uma interferência no conhecimento científico. E, na verdade, o que deveria acontecer é que as pessoas elas podem ter, né, seu pensamento religioso, está tudo certo, tudo bem, né? Mas a gente também tem que respeitar essa outra forma de ver o mundo que é o conhecimento científico, e essa forma de ver o mundo, ela produz progresso, né? Porque o conhecimento científico, ele que vai, de alguma forma, propiciar a produção de novas técnicas, de novas tecnologias, e isso produz os avanços, né? Se a gente tem celular, vocês podem assistir a aula pelo celular hoje, quando eu fiz graduação lá em 90, gente,
não tinha celular desse jeito, tá? Tinha uns outros celulares, era muito difícil quem tinha, porque era muito caro. É justamente o avanço científico que propicia o avanço tecnológico. Se bem que isso pode ser vice-versa, tá? O avanço tecnológico pode impulsionar o avanço do conhecimento científico também, tá? Então, acaba sendo uma mão de via dupla, né? E aí, eventualmente, tem aí a questão da interferência dos pensamentos religiosos, né? Que vão interferir. No período atual, a gente tem uma interferência, mas é que a gente, aqui no Brasil, a gente sente muito isso fortemente, mas interfere, acho que, muito mais nos modos de vida das pessoas do que na produção do conhecimento científico, sabe? Eu acho. Porque quando a gente pensa, por exemplo, na Idade Média, o pensamento religioso, ele interferia na produção de conhecimento científico. Porque você não podia produzir conhecimento científico, você era considerado bruxo se você fizesse isso e você ia para a fogueira, né? Então você tem uma reação maior na Idade Média. O que acaba acontecendo hoje é que você tem aí uma situação que acaba meio que balizando mais os nossos costumes, né? Os nossos valores do que o conhecimento científico. A questão da teoria evolutiva é uma questão que o pensamento religioso ele acaba interferindo um pouco mais do que deveria, porque o que acaba acontecendo, você sabe qual que é o problema da teoria evolutiva do pensamento religioso? Quando você entende que a evolução é um fato, você começa a entender que o ser humano é mais um organismo, e ele não é nada especial, ele é mais um dentro da natureza. E quando você entende isso, você começa a questionar por que o ser humano é tão prepotente, tão arrogante e por que ele prioriza a si mesmo ao invés dos outros seres. Você começa a questionar isso. Eu sei que esse papo de biólogo, tá, gente? Eu sou biólogo, eu fiz biologia porque eu queria muito fazer biologia, tenho amor demais pela área, mas eu sinto que quando você entende a evolução, você começa a entender que o homem é mais um. E se ele é mais um, você começa a questionar por que há uma necessidade de tentar se colocar o ser humano como uma entidade superior. Porque quando a gente fala, por exemplo, em Deus e tudo mais, na verdade o que a gente está fazendo é uma projeção do homem para uma entidade, né? Porque se alguém utiliza, por exemplo, um gato como Deus, é criticado, que é o que os egípcios faziam. Quando a gente pensa, por exemplo, em Jesus Cristo ou em Deus, a gente pensa em imagens que lembram seres humanos, não os outros organismos. Mas se eles criaram todos os organismos, é porque o homem foi criado em imagem e semelhança, né? De Deus. Mas por que só o homem? Se todos os outros também foram criados por Deus, sabe? É umas coisas muito doidas, tá? A gente não quer entrar nessa discussão, porque a gente, como tem muito a ver com crença, a gente vai ficando meio doidão, né? Tá, uma análise sem problema, viu? Boa noite, até mais. Bom, aqui eu falei da questão dessa evolução, mas aqui tem uns marcos temporais, tá, pessoal? Quando a gente pensa em ciência mesmo, a gente começa a ver uma origem real da ciência a partir principalmente da antiguidade. Lá na pré-história, a gente consegue sentir uma certa evidência de produção de ciência por causa da questão das ferramentas, principalmente, né, que tem uma sistematização, mas digamos assim, um registro disso vai acontecer principalmente a partir da antiguidade. Porque algo que é importante na ciência é o registro do que é feito, né, dessa sistematização. Então, na ciência antiga tem muita coisa que é produzida, né, nesse período, só que está muito relacionado a alguns referenciais importantes, por exemplo, Aristóteles, né, na filosofia, ou mesmo a questão do uso de entidades, tá? Aí, quando a gente pensa na modernidade, que aí a gente tem já a implantação do que a gente chama de ciência, que é mais próximo do que a gente conhece como a ciência hoje, tá? Principalmente a partir do século XVIII e XIX. E um conceito que a gente pode utilizar, e esse é o conceito que eu vou balizar a disciplina, é que a ciência é um conjunto organizado de conhecimentos relativos a um determinado objeto, especialmente os obtidos mediante a observação, experiência dos fatos e um método próprio, certo? Quando a gente fala em método próprio, na verdade, a gente falar método simplificar demais o que a ciência é. Na verdade, existem métodos, né? Quando a gente produz conhecimento científico, existem diversos métodos. E esses diversos métodos,
eles ajudam a investigar determinado objeto de conhecimento, certo? Eu vi que tem aluno que levantou a mão, eu vi que a Anunciata, deixa eu ver quem mais, acho que só a Anunciata. Você levantou a mão por engano, Anunciata? Eu acho que sim. Bom, pessoal, a gente já está quase finalizando, tá? Os métodos, eles dependem do tipo de ciência que a gente está produzindo, porque existem ciências, tá? Existe uma primeira subdivisão das ciências, que a gente chama de ciências formais e ciências factuais. As ciências formais são aquelas que o conhecimento ele é construído em cima de lógica, né? Então, a lógica, a matemática, elas fazem parte do que a gente chama de ciências formais. As ciências factuais são aquelas que elas são relacionadas a fatos, certo? Então, se o conhecimento científico ele é produzido a partir de um fato, então quer dizer que ele é comprovável a partir de uma ocorrência no mundo real, certo? Aí, pensando nesses fatos, né? Os fatos podem ser naturais ou sociais, e aí você vai ter os métodos relacionados à investigação de ciências naturais, que é a física, química e biologia, e das ciências sociais, antropologia, direito, sociologia, psicologia, e por aí vai, tá? Yasmin, o slide de evolução não está na atividade que não tá, Yasmin. Tá, então eu vou atualizar também os slides. Gente, desculpem, viu? Eu acho que eu fiz algum tipo de alteração no slide e eu esqueci de colocar a versão mais recente. Atualizar os slides. Certo? Jennifer, se você entrar lá no Moodle, no que tem atividade síncrona, os slides estão lá, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, tem um boom de produção de conhecimento científico, principalmente nas últimas décadas. Por isso que eu falei para vocês que, quando eu vejo que a religião ela interfere, hoje ela interfere menos no conhecimento científico, senão a gente não teria uma produção tão grande. Porque o que vem acontecendo, principalmente nos últimos anos, é que está tendo um advento de novo de religiões, né? Houve um período nos anos 2000 que as igrejas começaram a perder fiéis, né? Mas isso foi mudando ao longo dos anos 2010, tá? Mais recentemente houve uma ampliação. Inclusive até religiões que tinham uma certa supremacia lá nos anos 90, 80, hoje estão perdendo supremacia, né? E outras religiões estão assumindo esse espaço. Então está tendo um aumento no número de pessoas que acreditam, né, principalmente aqui no Brasil, as religiões cristãs elas são muito fortes, né? A religião católica e as evangélicas têm uma força enorme, né? E esse grupo que está aumentando, né, a proporção. Mas a produção de conhecimento, e isso não é só no Brasil, tá, gente? Isso é um evento global. A gente tem o Brasil como referência primeira, mas não é só aqui que isso acontece, não, tá? Vem havendo para vários países uma diminuição no número de ateus, tá? Que é um reflexo, talvez, do aumento dessas pessoas que têm uma religião, né, que seguem alguma religião. Mas, por outro lado, vejam que a quantidade de artigos científicos que vem sendo produzidos vem aumentando de forma exponencial. Então, há uma interferência da religião, eu acho que hoje, muito mais nos costumes mesmo do que na produção científica em si, certo? E aí, pessoal, quando a gente fala em ciência, é muito estranho falar disso, né? Porque a ciência ela produz um conhecimento que ele é verificável, mas eventualmente é possível a produção de paradigmas científicos, né? Na história da ciência tem 3 grandes paradigmas, e foram justamente os 3 paradigmas que mais sofreram resistência, né? Do conhecimento teocêntrico, né? Um paradigma que foi muito importante é a questão tinha uma perspectiva na Idade Média, até na Idade Moderna, conhecida Idade Moderna, que a Terra era o centro do universo, que é o que a gente chama de teoria geocêntrica ou geocentrismo. E à medida que foi havendo um avanço na observação dos astros, essa perspectiva geocêntrica ela foi mudada para a perspectiva heliocêntrica, no qual o Sol é o centro do universo. Só que hoje a gente chama o Sol como centro do nosso sistema solar.
porque a gente não tem essa ideia do centro do universo, mas a Terra, de fato, não é centro de universo, não é centro de sistema solar, né? Isso meio que tira um pouco da importância, igual tirar a importância do homem em relação à natureza, quando você tira a Terra do centro, você tira, de alguma forma, o homem do centro também, tá? Porque o homem está na Terra. E principalmente quando você aventa a possibilidade de vidas fora da Terra, isso aí cria como que vai ter vida fora da Terra, sendo que a Terra seria a perfeição, entende? Então tem umas questões aí. Eventualmente, alguns paradigmas eles se mantêm, né? A evolução biológica é um paradigma científico, que é bastante duradouro, né? O heliocentrismo, de alguma forma, ele tem ainda... a gente mudou a ideia do Sol como sendo o universo, e agora a gente enxerga o Sol como centro do sistema solar, mas, de qualquer forma, o pensamento heliocêntrico ele é válido, né? Mas é muito comum nas ciências a formação desses paradigmas, né? Um outro paradigma importante é a teoria da gravidade, certo? A teoria da gravidade é engraçado, né? A teoria da evolução ela é questionada, né? Mas a teoria da gravidade ela não tem importância menor, né? Só porque se derrubar uma caneta ela cai, né? Mas se aplicar um inseticida você mata inseto suscetível, né? E figos resistentes. Só para a gente pensar a respeito da como que o argumento ele pode falacioso, ele é facinho da gente pegar, né? A teoria da gravidade, beleza. A teoria da evolução que é o problema, né? Curioso. Porque, gente, eu amo muito a evolução. Tá. Os agnósticos, Daniela, eles... Porque, assim, um ateu, ele não acredita, tá? Um ateu, ele não acredita em nada. A gente usa Deus, mas, na verdade, o agnóstico ele não acredita em nenhuma entidade divina. Porque cada religião tem suas entidades, né? As religiões cristãs têm Jesus Cristo e Deus como referencial, né? Mas as outras religiões também acabam tendo uma ou mais entidades, né? De adoração. O agnóstico é aquele que ele não duvida que existam seres supremos, né? Mas ele precisaria ter uma prova material disso. Então, o posicionamento agnóstico é aquele que, assim, eu acho pouco provável que não haja um Deus, mas eu precisaria ver a existência real dele para eu falar eu acredito em Deus, certo? Mas ele não é assim, eu não acredito em Deus. Não, o agnóstico ele não tem esse posicionamento, porque ele, na verdade, ele tem a dúvida se Deus existe ou não. Entendeu? O agnóstico é um ser que ele tem a dúvida. E aí, até que prova o contrário, ele prefere dizer, olha, não sei. Não sei. Sabe? Tem muita gente que é agnóstica e não sabe, porque às vezes a gente segue o bonde, né? Que, por exemplo, aqui no Brasil é difícil, é complicado você dizer que você não acredita em nada. Você sofre muita retaliação se você dizer assim, eu sou ateu, você sofre muita retaliação. Mas às vezes você não é ateu, às vezes você não tem a crença porque falta algum elemento que vai te comprovar aquela existência daquela entidade, né? Então, na verdade, você é mais um agnóstico do que um ateu, né? E as crenças são múltiplas, tá, pessoal? Acreditar em astrologia, a pessoa não acredita em Deus, acredita em astrologia, entende? É uma forma de pensamento místico também, sabe? E aí, pessoal, alguns paradigmas. Estou quase acabando já, falta só esse mais um. O fixismo, que é um paradigma que diz que as espécies não mudam ao longo do tempo, e o evolucionismo, que é o paradigma contrário. Um paradigma na ciência que ele teve uma influência muito grande, e vocês devem ter sentido isso Eu vou atualizar, viu? Eu já percebi, eu fiz umas atualizações no slide, eu esqueci de colocar, tá? Eu vou subir esse slide de novo, viu, Dilane? Que é muito comum nas ciências, é o pensamento reducionista mecanicista, que esse pensamento, ele basicamente ele tenta explicar tudo pela física e química. Quando traz aquela ideia assim que a teoria não é uma lei, que a lei é mais importante que a teoria, a gente utiliza esse tipo de pensamento científico, tá? Que é o pensamento reducionista mecanicista. O que se procura hoje é que a gente entenda os processos de forma científica de uma forma mais global, que é o que a gente chama de pensamento holístico. Tá? Oi, Venise. Você abriu por engano o microfone? Eu acho que abriu por engano.
Hã? Eu acho que ela abriu. Você abriu por engano o microfone, Belise? Você vai vir deitar. Hã? Tá. Foi por engano mesmo. E aí, pessoal, pensando nessa ideia, que vejam, esses dois, o paradigma evolucionista, ele é um paradigma mais amplo, né? Ele se aproxima muito mais do paradigma holístico do que do paradigma reducionista mecanicista, que são paradigmas científicos. Eu trabalho no instituto que tem curso de física, de química, né, e de matemática. E os físicos, eles são engraçados, né? Eles falam que eles têm a teoria para explicar o todo, né? Porque física explica o universo, né? E eles têm teorias que são muito gerais, né? Que é justamente esse pensamento que talvez ele valha dentro de determinados arcabouços teóricos, mas não em todos, né? Aí eu falo, mas a teoria evolucionista, ela não consegue ser explicada a partir de uma simples lei da gravidade, por exemplo. Você precisa de muito mais elementos, né, para você entender o que é evolução biológica, né? E se aproxima muito mais de um aspecto holístico, que é esse aspecto do todo, né? Quer dizer, são vários elementos que interferem na produção daquela entidade, daquele ser vivo, né? E não dá para você explicar só por física e química. E muitas vezes não dá para você explicar só por biologia. Porque, por exemplo, você não explica ser humano só por biologia. E aí, pessoal, eu fico irritadíssimo quando a pessoa fala assim, o homem pode trair a mulher. Isso já está caindo em desuso, né? Felizmente. Mas o homem pode trair a mulher porque, biologicamente, o homem é propenso à traição. Gente, ser humano, ele é mais do que um ser biológico. Ele é um ser cultural. A questão da traição ser válida para homem e não ser para mulher não tem nada a ver com biologia, tem a ver com cultura. Tem cultura que é permissiva, a traição masculina não é a traição feminina. É simplesmente, né, entre aspas, uma questão cultural. Usar a biologia para justificar isso é covardia, porque a biologia não explica isso. A mesma coisa é utilizar a biologia para justificar racismo, que eu já vi isso acontecer. O racismo, a biologia, na verdade, não identifica raças para ser humano. Todos nós somos iguais do ponto de vista genético, ou muito similares, né? A questão de raça tem muito mais a ver com uma questão cultural que foi criada para justificar a opressão de determinados grupos simplesmente porque eles têm cor de pele diferente. E justificar escravizar, justificar pagar salário menor, justificar que as pessoas tenham subemprego, justificar porque as pessoas não podem ter uma escolarização mais alta, sabe? É assustador, tá? Então, eu espero mesmo que a ciência ela caminhe para uma perspectiva holística, porque a perspectiva holística ela não cairia nessas armadilhas de tentar justificar determinados elementos que têm uma base muito mais preconceituosa do que se a gente pensar de forma holística, por exemplo, né? E aí, para finalizar, quando a gente pensa na ciência, a gente pensa em métodos, né? Que a gente vai discutir melhor na semana que vem, mas basicamente o método científico ele é construído em cima, né, de uma observação. Essa observação ela gera, né, um problema. No caso do que vocês vão escrever de texto narrativo, obviamente vocês não vão fazer uma pesquisa, né? Vocês vão criar uma hipótese a partir do que vocês têm de conhecimento, né, prévio. Que vocês adquirem esse conhecimento, talvez por pesquisa, ou talvez por contato com outras pessoas, mas geralmente quando a gente pensa no método, você observa, vê um problema, faz uma pesquisa para poder verificar as possibilidades em relação a esse problema. A partir disso, você levanta uma hipótese para explicar o problema, ou dar uma resposta, né, a priori, que vai responder a pergunta que o problema gera. Dependendo do tipo de ciência, né, ciência natural, por exemplo, você pode testar essa hipótese a partir de experimentação. A experimentação vai produzir um conjunto de dados que são analisados e aí você chega à conclusão. Só que aí, dependendo da ciência, você não tem uma experimentação, você tem uma observação, ou você tem uma análise, né? E aí a gente vai ver isso melhor na aula da semana que vem, certo? Aí, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, senão a gente encerra a aula por hoje. Desculpe meu entusiasmo, tá, gente? Eu sou meio entusiasmado mesmo, tá?